Show, bora lá, bora lá. E aí, galera, bom dia a todos e a todas, meus queridos alunos e alunas. Oi, Cristiane, bom dia, tudo bom com você? Como foi de fim de semana e tal? Tudo bem? Tá barulho de vento, tá, turma? Porque eu tô ventilador aqui embaixo, eu acho que tá fazendo barulho pra vocês. E pior que se eu desligar, eu vou ficar morrendo de calor, não merece. Ver se eu boto assim. Trocar do vidro. Pronto. Não tá. Oi, Rafaela, oi, Priscila, coloca o microfone pra dentro da luz. Na hora que dê certo. Não, porque senão eu desligo aqui o ventilador, mas senão morrendo de calor aqui, ninguém merece. Melhorou, não melhorou? Como é que tá? Melhorou, mas tá ainda, Camila? Porque o ventilador que tem aqui, aquele pretão que é forte que só vai estar no menor velocidade. Ainda tá, né? Tá bom, pode desligar. Ai, que triste. Não deu certo. Pronto. E agora, turma, eu levei lá pra longe, ainda tá? O bichinho que tá pra fora da luz. Vai, bicho, fica aqui dentro. Peraí, dá pra ouvir, mais ou menos? Ó, agora sim, tá bom, não tá? Pronto, beleza. Eu levei o bicho lá pra longe, pra pelo menos tentar, né? Porque pra eu ficar aqui morrendo de calor também não tô muito afim, não. E aí, beleza. Se ficar ruim, vocês me falam aí que eu desligo. Show, deixa eu ver aqui. Oi, Cristiane, bom dia. Oi, Cleilson. Oi, Nayara, bom dia. Camila, melhorou? Show, obrigado. Melhorou, sim, bem melhor. Ótimo, bom dia. Show, Michele. Pronto, beleza. Se perturbar aí, vocês falam, tá, turma? Porque às vezes eu mesmo escuto, vou até mudar de ouvido, que eu escuto geralmente nesse aqui. Escuto geralmente no esquerdo, mas o bicho tá aqui no lado esquerdo também. Beleza. E aí, galera, tá tudo bem? Foi bom o final de semana? Deu pra estudar? Deu pra revisar o conteúdo? Me contem aí um pouquinho, só pra gente começar. Nossa prova é dia 17, né? Então a gente tem essa aula de 10 e dia 15. Então, tá tudo bem, né? Oi, Michele, show. Eu nunca vi ninguém, essa turma, vocês não conversam comigo, mas tudo bem, eu entendo. Tá, turma, então eu vou começar a aula, certo? Pra gente continuar nossa matéria de inquérito. Aí, só pra falar, eu vou continuar usando a mesma nota de aula, tá bom? Deixa eu pegar aqui, inquérito policial, show. Beleza. Show. Aí, turma, essa é uma aula que, naturalmente, eu tenho que terminar mais cedo, porque como a gente não conversa tanto, aí com CD eu converso feito doido, que aí o povo já acordou. Aí eu não tenho que ficar as duas matérias iguais. Bom, turma, vocês estão vendo minha tela, né? A gente já conversou sobre o inquérito policial, já pedi para vocês lerem diversas vezes do artigo 4º ao artigo 23, lembrando que o artigo 15 e 21 não existem mais. Aí já falamos do conceito de inquérito, que é uma peça investigativa, é uma peça preliminar, é uma peça que é dispensável, e ela serve para dar justa causa à ação penal. O que é a justa causa da ação penal? É a PEC e a ISA, né? Então, o inquérito policial ele serve para provar a existência do crime e dar indício suficiente de autoria. Porque não adianta só o Ministério Público fazer uma denúncia, fazer uma petição inicial e entregar para o juiz. O juiz só está autorizado a receber essa acusação caso essa denúncia, caso essa petição inicial venha acompanhada com documentos que provem a PEC e a ISA. Ah, professor, esses documentos necessariamente precisam ser um inquérito policial? Não. Até porque o inquérito policial ele é dispensável. De maneira que, se o Ministério Público fizer a petição inicial e juntar documentos, outros documentos,
que ele mesmo produziu através do PIC, documentos do TCO, documentos de uma CPI, documentos de um processo administrativo. Se ele fizer uma denúncia me acusando de um crime e entregar para o juiz, juntando outros documentos, mesmo que não seja um inquérito, o juiz, em achando que tem justa causa, o juiz vai receber aquela acusação. Aí já falamos que o inquérito tem várias espécies de inquérito, ou seja, inquérito significa investigação, e não é só a delegacia que investiga, né? Existem os parlamentares investigam, o Ministério Público investiga, você investiga, a Polícia Militar investiga, enfim. Vimos que o inquérito policial ele não tem contraditório, não tem ampla defesa, não precisa de advogado, ele é inquisitivo, ele é oficioso, porque ele pode iniciar de ofício se o crime for de ação penal pública, ele é indisponível, porque o delegado não pode arquivar inquérito policial, ele é oficial, porque ele é feito por um órgão oficial, que é a delegacia de polícia, ele é escrito, ele não tem rito próprio. Não esqueça que a gente nem fala de vício de inquérito policial, eventual vício, a gente nem fala de nulidade, aliás, de inquérito policial, não tem nulidade, né, exatamente porque ele é inquisitivo, ele é dispensável, ele não tem rito próprio, ele não tem um procedimento próprio, o delegado não é obrigado a seguir um procedimento próprio, enfim, a gente não fala nem dessa parte, né, de rito, de nulidade. Contudo, eventual vício que haja no inquérito, ele não contamina a ação penal que ele deu origem. O inquérito policial é dispensável, é sigiloso, mas sobre o sigilo eu disse, não esqueça da súmula vinculante número 14 do Supremo, que diz que o advogado tem acesso. Existem vários tipos de notícia-crimes. Notícia-crimes é noticiar um crime. A notícia-crimes de cognição direta é aquela que a autoridade policial fica sabendo do crime por uma diligência de rotina, pelo jornal, pela revista, ele fica sabendo diretamente sem uma interposta pessoa. Já a notícia-crimes de cognição indireta, ele é quando você vai lá fazer um BO, quando o Ministério Público ou mesmo o juiz comunicam à autoridade policial um crime. Ou seja, a notícia-crimes de cognição indireta é aquela em que a autoridade policial fica sabendo do crime através de uma comunicação formal. Você que fez lá um BO, e a gente chama de delácio crimes. Delácio crimes é qualquer do povo ir na delegacia e noticiar um crime. Então, por exemplo, esse final de semana mesmo, um colega meu oficial de justiça, ele me ligou e disse assim, Sidney, eu estou sabendo de um crime, de uma pessoa que envolve a minha família, o crime era de estelionato. Eu posso denunciar só? Eu disse, cara, não, porque eu perguntei, depende, porque qual é a idade, né, da vítima? Aí, o que é que eu quis dizer com ele? O estelionato, ele é um crime que depende de representação hoje em dia. Então, se depende de representação, só a própria vítima ou o representante legal dela pode dar representação. Mas, em alguns casos, o estelionato ele é de ação penal pública incondicionada, que era exatamente o caso dele. A pessoa que é da família dele, que estava sendo vítima de uma questão, ela tinha 70 anos de idade. Quando você tem mais de 70 anos de idade, o estelionato vira de ação penal pública incondicionada. Então, quando o agente do povo, qualquer do povo, comunica à autoridade policial um crime de ação penal pública incondicionada, a gente chama de delácio crimes. Então, existe, turma, a notícia crimes de cognição direta, a indireta. A direta é quando a autoridade policial fica sabendo diretamente, sem nenhuma comunicação formal. A indireta é quando a autoridade policial fica sabendo do crime através de uma comunicação formal. Pode ser um BO, pode ser o MP, pode ser o juiz. E a notícia crimes de cognição coercitiva é aquela que a autoridade policial fica sabendo do crime através de uma prisão em flagrante. E aí eu passo agora a falar da iniciativa do inquérito, né? Tudo isso foi revisão, a partir de agora como é que eu digo? A partir de agora é matéria nova. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Show. Então, vamos lá. Show. Então, vamos lá. Turma, a iniciativa do inquérito, né? A gente até já conversou sobre isso. O inquérito, se o crime for de ação penal pública incondicionada, ele pode ser iniciado de ofício, que é o caso do estelionato, quando a vítima tem mais de 70 anos. É o caso da maioria dos crimes, do roubo, do furto, do infanticídio, do homicídio, da corrupção passiva. A maioria dos crimes são crimes de ação penal pública incondicionada. Essa matéria você viu em Pena 1, mas eu vou revisar com vocês aqui as ações penais. Por hora, vocês viram só ação penal pública, vocês viram ação penal em Pena 1. Então, se o crime for de ação penal pública, que é a regra, está no artigo 100 do Código Penal, o inquérito ele vai ser iniciado de ofício pela autoridade policial. Ou então, pode o MP requerer.
Então, de repente, o MP fica sabendo de um falso testemunho num processo. O MP requer à autoridade policial a instauração de um inquérito. Ou então, o próprio ofendido pode requerer. Então, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio, eu posso requerer a instauração do inquérito. Então, você, qualquer pessoa, está no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, qualquer pessoa pode comunicar à autoridade policial a ocorrência de um crime e pedir que ela investigue, se esse crime for de ação penal pública incondicionada. Aí a gente já conversou que a autoridade policial não vai abrir o inquérito só porque você está dizendo não. Ela tem que fazer uma verificação preliminar de ocorrência ou de informação, que é ver realmente se aconteceu ou não o crime, né? Assim, pelo menos a preliminar, né? A priori. E aí, o próprio juiz, ele pode requerer, né, a abertura do inquérito, mas na prática a gente vê que o juiz manda os autos do processo para o Ministério Público se manifestar. Porque assim pode acabar sendo mais rápido, né? Então, se o juiz fica sabendo que tem um crime, o que é que o juiz faz? Ele pode requerer para o delegado a instauração do inquérito, isso não é nenhum problema. O delegado é obrigado a instaurar, nós já falamos sobre isso. Se o delegado não instaurar o inquérito que o MP ou o juiz pediu, ele vai responder pelo crime de prevaricação. Mas o que acontece? O delegado, turma, o juiz, quando fica sabendo de um crime, ele pode mandar os autos para o Ministério Público, porque é o Ministério Público o órgão acusador, né? Então o Ministério Público pode dizer, eu já acho que já tem PEC-IS, eu acho que já tem justa causa, então eu vou logo denunciar. Se o juiz comunica o crime para o MP, e o MP, formando a opinião delicti dele, acredita que já tem PEC-IS, acredita que já tem justa causa, o MP ele já pode processar a pessoa, sem precisar requerer o inquérito policial. Então é isso que diz aqui. Então o MP pode requerer a instauração do inquérito, o juiz também pode requerer a instauração do inquérito, o ofendido pode requerer a instauração de um inquérito de ação penal pública incondicionada, né? E aí o artigo 5º, parágrafo 1º, ele vai dizer o que é que você tem que fazer, quais são as informações que você tem que dar para instaurar inquérito policial. Então, seu caso foi roubado, você foi assaltado, você foi furtado, você foi vítima de um estelionato, que é de ação penal pública condicionada, a gente vai falar já disso. Aí você tem que chegar na delegacia para fazer o BO. O que é que você vai fazer no BO? Por mais que você não saiba, o escrivão que vai estar te ouvindo, ele vai saber que você vai ter que narrar tudo isso aqui para ele, ou pelo menos tentar descrever com o máximo de clareza. Então, narrar o fato com todas as suas circunstâncias, individualizar o indiciado, descrever sinais característicos de quem poderia ser o autor do crime. Tá, eu fui roubado. Como é a pessoa? Ixi, eu não sei. Mas me descreva aí pelo menos umas características. Ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro, ele é branco, ele é amarelo, ele é pardo, ele é o quê? Aí apontar as razões pelas quais entende que o indiciado é o autor da infração, e indicar as testemunhas, bem como a profissão e residência. E aí as testemunhas vão ficar com raiva de ti o resto da vida. Enfim, então quando você for fazer um boletim de ocorrência, geralmente, mesmo que você não saiba, o delegado ele vai te perguntar sobre isso tudo. Na prática, quem vai te ouvir mesmo é o escrivão. Ele vai te perguntar sobre isso tudo. Então, se o crime for de ação penal pública incondicionada, que é a regra, todo mundo pode requerer a instauração de um inquérito. A própria vítima pode, os parentes da vítima pode, o vizinho da vítima pode, o MP pode, o juiz pode. Então, se o crime em que supostamente aconteceu, o crime que você quer que seja investigado, é um crime de ação penal pública incondicionada, qualquer pessoa, inclusive o Ministério Público, o juiz, todo mundo pode requerer a instauração de um inquérito policial. Tudo bem? Isso não vai acontecer se o crime for de ação penal pública condicionada. O crime pode ser de ação penal pública condicionada a duas coisas. Ou condicionada à representação do ofendido, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, existem crimes de ação penal pública condicionada a uma de duas coisas: a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Então, existem crimes, turma, que só pode o inquérito policial ser instaurado, ou mesmo a ação penal ser ajuizada pelo MP, se houver a representação. O que é a representação? Essa representação ela é feita pelo ofendido ou pelo representante legal dele. A representação ela não é um ato muito formal, mas é o ofendido ou o representante legal dele requerendo ao delegado que investigue. Enquanto o ofendido
ele não requerer, ele não representar pela instauração do inquérito, o delegado ele não está autorizado a instaurar inquérito policial. Como assim, professor? Turma, o estelionato é um crime de ação penal pública condicionado à representação. A lesão corporal leve, se não envolver Maria da Penha. A lesão corporal culposa, também se não envolver Maria da Penha, porque não envolve, né? A lesão culposa não envolve Maria da Penha. Mas o crime, turma, de ação penal pública condicionada é aquele tipo de crime que a investigação só pode começar. E a ação penal também só pode começar se houver a representação. A representação não é um ato muito formal, não é um ato muito solene, é o próprio ofendido pedindo para poder o delegado investigar ou para o Ministério Público processar. Então, quando esse meu colega oficial me ligou, Sidney, não sei quem tal da minha família está sendo vítima de estelionato e ela não quer fazer nada. Eu posso denunciar por ela? Aí foi onde eu perguntei, né, qual era a idade, porque se for maior de 70, aí ele podia. Mas se a pessoa que ele estava me falando tivesse menos de 70 anos, não podia. Professor, você está dizendo que se o senhor, Sidney, Sidney, for vítima de um estelionato, mesmo que eu conheça vários delegados, vários juízes, vários promotores, se eu não der a representação, o senhor está dizendo que ninguém vai poder investigar esse crime que o senhor foi vítima? Isso, é isso que eu estou dizendo. Então, se o senhor for vítima de estelionato, só o senhor vai poder ir lá na delegacia e dar a representação para poder começar a investigação ou mesmo instaurar o processo? É isso que eu estou dizendo. Então, o crime, quando ele é condicionado à representação ou mesmo à requisição do Ministério da Justiça, que eu vou já fazer isso, a investigação não pode iniciar de ofício. Nenhuma ação penal pode iniciar de ofício. Por quê? Porque a investigação e a ação penal fica condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do Ministro da Justiça, de maneira que, sem a representação do ofendido, nos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação, sem a representação do ofendido, não dá para iniciar a investigação. Outro crime, ameaça. Então, ficaram sabendo que eu fui ameaçado. Sou cheio de amigo de delegado. Cheio de amigo de delegado ficou sabendo que eu fui ameaçado. Eles podem iniciar a investigação sem que eu dê a representação? Não pode. Então, se o crime depende de representação, a investigação e a denúncia, né, a ação penal, só pode ser iniciadas se a vítima der a representação. Que é algo que vocês conversaram em penal 1 e que a gente vai conversar mais, depois, mais detalhadamente, acho que é na unidade 6, se não estou enganado. Enfim, o fato é que o crime, a investigação só pode ser iniciada de ofício se o crime for de ação penal pública incondicionada. Aí sim a investigação pode ser iniciada de ofício, o inquérito pode ser iniciado de ofício, sem que ninguém peça. Agora, se o crime depender de representação, o inquérito ele não pode ser iniciado de ofício, ele só pode ser iniciado se houver a representação do ofendido. Por quê? Porque nesse caso, a representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Então, se vocês virem aqui, procedibilidade. Se vocês virem aqui, a representação, turma, ela é uma condição objetiva de procedibilidade. A investigação e a ação penal só podem se processar se houver a representação. Turma, enquanto vocês não falarem aí como é que vocês estão, eu não vou continuar mais a aula, não. Me digam aí se vocês estão entendendo, não estão? Tá, né? Hoje tá chato dar aula pra vocês nem pra falar comigo, nem merece. Tá bom. Então, beleza. Então, turma, os crimes são de ação penal pública condicionada à representação. A representação, então, ela é uma condição objetiva de procedibilidade. É a natureza jurídica da representação. O que é a representação? A representação, turma, é uma condição objetiva de procedibilidade, porque o inquérito policial e a ação penal só podem se processar se houver representação. Enquanto não houver representação, não pode haver a investigação e nem mesmo a ação penal. Por isso que a gente diz que a representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Significa que a investigação e a ação penal só pode se processar, daí porque procedibilidade, se houver a representação. Tranquilo? Outra coisa sobre a representação. Turma, enquanto algumas vezes o crime aconteceu
e a vítima não deu a representação. Se a vítima não der a representação, não é possível prender em flagrante se aquele crime envolver, e se aquele crime for de ação penal pública condicionada à representação. Professor, não estou entendendo, não. Galera, feito um auto de prisão em flagrante, automaticamente se instaura o inquérito. Eu já disse isso para vocês. Então, se tem um auto de prisão em flagrante, necessariamente tem um inquérito. Então, instaurou-se um auto de prisão em flagrante, instaurou-se necessariamente um inquérito policial. Por isso que, se o crime depender de representação, enquanto a vítima não der a representação, não pode haver a prisão em flagrante. Como assim, professor? Turma, imagina aí que você está cometendo estelionato contra mim, nesse exato momento. Então você está querendo me dar um cheque sem fundo, sabendo que é sem fundo. E aí eu quero receber como pagamento de uma prestação de serviço aí que eu fiz para você, e você está me dando um cheque sem fundo. Aí o seu amigo, que sabe que você é maior garapeiro, sabe que você está cometendo estelionato contra mim, ele vê você cometendo esse estelionato, né, nessa hora. O seu amigo só está autorizado a lhe prender em flagrante, e a prisão em flagrante qualquer do povo pode, está no artigo 301 do Código de Processo Penal, professor, qualquer pessoa pode prender em flagrante, qualquer pessoa. Eu, você, minha sobrinha que está aqui, que tem 15 anos, qualquer pessoa pode prender qualquer pessoa em flagrante. Só que tem que estar numa situação de flagrante, né? A gente vai estudar isso mais na frente. Quando acabar essa unidade, a gente vai estudar flagrante. E aí, turma, o que eu quero que vocês saibam é que preso em flagrante, necessariamente tem um auto de prisão em flagrante, vai ter inquérito. Se o crime depender de representação, enquanto a vítima não der a representação, não pode prender o cara em flagrante. Por quê? Porque se o cara for preso em flagrante, necessariamente vai ter um inquérito. E o inquérito nos crimes de ação penal pública condicionada à representação vai depender de representação por inquérito inicial. Tá dando para entender? Então, ou seja, se obrigatoriamente, se eu tenho um auto de prisão em flagrante, eu vou ter um inquérito, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, só pode haver a prisão em flagrante se o cara está em flagrante, óbvio, e se houver representação. Por quê? Porque se for preso em flagrante, a pessoa vai ser instaurada em inquérito. E o inquérito nas ações penais públicas condicionada à representação só pode ser instaurado se houver o quê? A representação. Deu para entender essa parte? Travou? Pronto, a Rafaela entendeu. Show, 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 massa. Então, duas coisas sobre a representação, tá? Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, exemplos, professor, estelionato, a lesão corporal leve, a lesão corporal culposa, a ameaça. Se o crime depender de representação, a regra é que o crime não depende de representação, tá? A regra é que o crime é de ação penal pública incondicionada. Aí, se o crime for de ação penal pública incondicionada, o delegado pode começar a investigar sozinho, de ofício, sem depender de nada. Mas se o crime depender de representação, a investigação só pode iniciar se houver representação. A ação penal só pode iniciar se houver representação. Show! Segunda coisa que eu quero que vocês saibam, né? A primeira é essa, que se o crime depender de representação, a investigação e o processo só pode iniciar se houver representação. A gente vai revisar isso mais no futuro. Agora, outra coisa que eu quero que vocês saibam é, se o crime depender de representação, só pode haver a prisão em flagrante se, além da pessoa estar numa situação de flagrante, nós vamos estudar quando alguém está numa situação de flagrante, está no artigo 302 do CPP, além da pessoa estar em flagrante, para haver a prisão em flagrante, se o crime depender de representação, tem que haver a representação. Por quê? Porque se o cara for preso em flagrante, necessariamente vai ter que ter um inquérito. Necessariamente. Então, se o cara for preso em flagrante, necessariamente tem um inquérito. Se a vítima não deu a representação, não pode haver inquérito. Então, não pode haver auto de prisão em flagrante. Beleza? Show. Isso acontece também, turma, se o crime for de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tem crimes, turma, que o inquérito... Peraí, turma, o meu cachorro engasgou. Oi, Thó! Vem cá. Vem cá, cara. Thó. Peraí, turma. Oh, meu Deus.
Pronto, me desculpe aí. Eu não sei se o cachorro de vocês tem isso. O meu não é muito frequente, não, mas já aconteceu dele ficar se engasgando. Aí fica. Não sei se dá pra vocês ouvirem aqui ele gritando. Aí eu chamei ele, aí eu tenho que ficar apertando a barriga dele. Enquanto eu não apertar, ele não melhora. Show. Aí, turma, então, e se o crime depender de requisição do Ministério da Justiça, a investigação só pode iniciar se houver essa requisição do Ministério da Justiça. A requisição é um ato formal agora do Ministério da Justiça pedindo para investigar. Exemplos de crimes que dependem da requisição do Ministério da Justiça: calúnia, injúria, difamação, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, calúnia, injúria e difamação contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro depende de requisição do Ministério da Justiça para iniciar a investigação através do inquérito ou ainda para iniciar o processo penal. O que é que a gente está falando, turma? Se o crime for a ser investigado de ação penal pública incondicionada, tanto a investigação como o processo podem ser iniciados de ofício. Não precisa de nada, de requisição de ninguém, o próprio delegado pode iniciar a investigar de ofício. Agora, se o crime for de ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça ou condicionada à representação do ofendido, aí só pode o inquérito ser iniciado, só pode as investigações serem iniciadas com a representação ou com a requisição do Ministério da Justiça. Se o crime for de ação penal privada, aí também só pode ser iniciado o inquérito, as investigações, se o ofendido requerer. Então, a regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Daí, porque a regra é que o delegado pode investigar qualquer crime, é a regra, qualquer crime, sem precisar de autorização de ninguém. Contudo, pessoal, se o crime seguir a exceção, que é ele ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça, se seguir a exceção, aí nesse caso só pode começar a investigação se houver representação ou se houver o requerimento, né, do Ministério da Justiça. Da mesma forma, se o crime for de ação penal privada, como os crimes contra a honra, né? Você foi vítima de calúnia na internet, por exemplo, foi vítima de calúnia, injúria e difamação. Calúnia, injúria e difamação são crimes de ação penal privada. Se forem contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, vai ser condicionada à requisição do Ministério da Justiça, como a gente já falou. Mas se o crime de calúnia, injúria e difamação for de ação penal privada, aí, se o crime de calúnia, injúria e difamação forem contra a gente, por exemplo, aí vai ser de ação penal privada. E aí só vai poder iniciar a investigação se o ofendido assim o requerer. Agora, se ele for incapaz, aí vai depender de pedido do representante legal. A gente já falou, né, que delácio crimes é quando qualquer do povo noticia um crime para a autoridade policial. Qualquer do povo que tome conhecimento da ocorrência de um crime de ação penal pública incondicionada poderá comunicar por escrito ou verbalmente o fato à autoridade policial. E depois de verificar a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito policial. Então é o caso desse meu colega oficial de justiça que me ligou. Então a pessoa que ele estava falando estava sendo vítima de estelionato depende de representação, contudo ela tinha mais de 70 anos. Então vira ação penal pública incondicionada. Aí ele me perguntou, eu posso denunciar? Eu digo, sim, você pode, porque nesse caso, estelionato contra alguém que é maior de 70 anos, o crime é de ação penal pública incondicionada. Então você ficou sabendo de um crime de corrupção, você ficou sabendo de uma tentativa de homicídio, você ficou sabendo de um crime de roubo, de uma tentativa de roubo. Você pode denunciar? Pode. E quando qualquer do povo denuncia, aí a gente tem a chamada delácio crimes. E pronto. Aí também, turma, uma pessoa no exercício da função, né, aqui é mais específico, não precisa se preocupar com isso não. Tem pessoas que, se ela no exercício da função fica sabendo da prática de um crime, ela é obrigada a comunicar. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, mas não precisam se preocupar muito não. Por exemplo, um médico, quando ele fica sabendo de uma doença que a notificação é compulsória e ele não comunica, como é o caso da Covid agora, então se o médico fica sabendo da Covid, que é um caso de uma doença de notificação compulsória, e ele não comunica, ele tem crime de omissão de notificação de doença. Também na lei de contravenção penal, é dito que se a autoridade competente deixar de comunicar um crime de ação penal pública, em razão da função pública dela, ela comete uma contravenção penal. E também na lei de serviços postais, se tiver um crime relacionado ao serviço postal,
tem que dar ciência ao Ministério Público em até 10 dias. Ou seja, turma, existem pessoas que são obrigadas a comunicar a ocorrência de um crime. Se não comunicar, ou de ocorrência de um crime mesmo, ou mesmo de uma doença. Se não comunicar, pode incorrer em ou crime ou contravenção penal. Beleza, turma? Até aí? Show? Acho que tá, né? Show. Bom dia. Eu já falei hoje, na aula de hoje, que a prova seja... Show. Valeu, galera. Turma, um inquérito policial, né? Como é que ele inicia? Quais são as peças que inauguram o inquérito policial? Na prática, ou é o auto de prisão em flagrante, aí eu mostrei para vocês na aula, acho que fazem 3 aulas, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei para vocês um inquérito policial começando com auto de prisão em flagrante. E no AVA tem um inquérito policial que inicia com portaria. Então o inquérito policial, ele pode iniciar, turma, ou com portaria de uma autoridade policial, né, ou com auto de prisão em flagrante. Essas são as regras. Então, sei lá, 90% dos inquéritos que você for estudar, se eu abrir aqui meu sistema de novo, né, tá aqui meu sistema, meu sistema não tá aberto, não abri, mas deve ter fechado aqui. Se eu abrir meu sistema lá de novo, e eu for ver qualquer processo criminal, vocês vão perceber que esses processos criminais vão ter um inquérito, mas o inquérito é dispensável, não esqueçam, e esse inquérito iniciou ou com portaria do delegado, que é um ato, onde ele vai delimitar o objeto da investigação, ou vai iniciar com auto de prisão em flagrante. Eu já mostrei para vocês o inquérito com portaria, está lá no AVA, e já mostrei também para vocês o inquérito com auto de prisão em flagrante. Inclusive, naquele processo real, lembram que a gente estava vendo? De um casal que teve o carro roubado, aí eles saíram atrás do cara, eu já conversei com vocês no começo do semestre sobre esse crime. Lá é um processo em que tem um inquérito que começa com auto de prisão em flagrante, beleza? Mas, se o crime for de ação penal pública incondicionada, como a gente já viu que qualquer pessoa pode delatar, e vimos que o Ministério Público também pode requerer a instauração do inquérito, assim como o juiz, pode ser que o inquérito policial inicie com ofício do promotor, do juiz, ou mesmo com requerimento da vítima ou do representante legal dela. Mas na prática, o inquérito policial vai iniciar ou por meio de portaria ou pelo auto de prisão em flagrante. Tranquilo? Já no crime, turma, de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito tem que iniciar com a representação, né? Essa representação que veio da vítima diretamente, então ela foi lá na delegacia e disse, olha, eu fui vítima de estelionato, quero dar a representação. Aí o delegado vai fazer a representação para ela, ou essa vítima pode ter dado a representação para o MP. Aí o MP vai oficiar o delegado para instaurar o inquérito e vai juntar a representação da vítima. Ou ainda, nos crimes de ação penal pública, pode o inquérito policial ser iniciado com auto de prisão em flagrante, mas a gente já viu que só vai poder haver o auto de prisão em flagrante se houver a representação da vítima ou do seu representante legal. Show? E, finalmente, nos crimes de ação penal privada, a vítima tem que requerer a instauração de um inquérito policial ou por meio de auto de prisão em flagrante, mas que há o requerimento da vítima, né? Aí, pessoal, representação e morte de ofendido, né? Se o ofendido morreu, aí, nesse caso, o direito de representar passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, eu fui vítima de estelionato. Fui vítima de estelionato do João. E eu morri. Aí, nesse caso, o direito de dar representação passa para o meu cônjuge, ou para o meu ascendente, ou para o meu descendente, ou para o meu irmão. A gente vai ver isso quando a gente for ver a ação penal, tá? Mas vocês já viram isso em penal 1. Professor, o senhor está dizendo, então, se o crime depender de representação e a vítima morrer, aí o direito de dar essa representação passa para o SECAD, né, para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão? Isso, é isso mesmo que eu estou dizendo. Aí, pessoal, instaurado o inquérito policial, com essas condições, né, se for de ação penal pública condicionada à representação, só pode ser instaurado o inquérito com a representação. Se for ação penal privada, só pode instaurar o inquérito com o requerimento da vítima. Se for de ação penal pública incondicionada, aí pode ser instaurado o inquérito mesmo de ofício. Então, instaurou o inquérito por meio de uma portaria ou de um auto de prisão em flagrante, o delegado passa a investigar. Lembrem, turma, que não existe um procedimento estabelecido, um procedimento fixo para o delegado para ele investigar. Existem, turma, algumas providências discricionárias no artigo 6º do CPP que eu já pedi para vocês lerem.
Então, quando o delegado instaura um inquérito, ele vai conduzir as investigações, já que ele é o presidente do inquérito, da maneira que melhor convier a ele. Então, ele vai ao local do crime, providencia para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Ele vai apreender os objetos relacionados com o fato. Ele vai colher provas que se viram ao esclarecimento do fato ou à circunstância. Tudo isso é o que está no artigo 6º, que é o que tem exemplificativamente o que o delegado pode fazer. Muito embora lá no artigo 6º tenha o delegado deverá, a gente interpreta como o delegado, ele poderá. Então, o delegado, ele pode dizer quem vai ser as testemunhas, ou não, ele pode fazer a reconstituição do crime, ou não. O delegado, ele pode representar pela interceptação telefônica, ou não. Então, o inquérito, esse procedimento de investigar, ele não tem um rito próprio, porque ele vai depender muito do que o delegado achar melhor fazer, né? Aí ele vai ouvir o indiciado, se ele quiser, que assim, né, geralmente escuta. Vai proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, se ele quiser, determinar a realização do exame de corpo de delito. Em processo penal 2, vocês vão aprender que se o crime deixar vestígio, é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. Professor, e o que seria o vestígio? O vestígio do crime é qualquer rastro do crime. Então, se tiver qualquer rastro do crime, o delegado é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. O que seria o rastro do crime? É o sangue, é o cabelo, é o sêmen, é o corpo, é o arrombamento. Se tiver vestígio, é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. Se não fizer, vai ter nulidade, o juiz vai mandar refazer o processo para mandar fazer o exame de corpo de delito, se não prender isso em processo penal 2. O delegado vai ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, mas não esqueça, turma, que a Constituição de 88 diz que o civilmente identificado, ou seja, você que tem RG, tem CPF, você que tem carteira de motorista, o civilmente identificado não será submetido à investigação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aí existe uma lei, que é a Lei de Identificação Criminal, que é onde ela regulamenta a exceção. O que seria a exceção? Você é civilmente identificado, mas ainda assim vai ter a sua identificação datiloscópio, né, que é pelas digitais. Então a regra é que a gente não vai ser, se você é identificado civilmente, se você não é um indigente, se você tem RG, CPF, se o delegado sabe quem você é, a regra é que você, o civilmente identificado, não vai ser submetido à identificação criminal. Contudo, se você não for civilmente identificado, aí nesse caso, o delegado ele pode fazer a identificação criminal ou, em algumas hipóteses, da lei de identificação criminal. A Rafaela está falando assim, boa, obrigado, Rafaela, também não pergunta. Professor, nesse caso do exercício da função, como fica nos casos em que costumam falar em que a pessoa, 24 horas de serviço, casos de policiais, eles são... Sim, o que a Rafaela está falando é muito interessante, turma. Turma, muitas vezes o aluno me pergunta assim, professor, um policial, ele está de folga, ele está de férias, ele estava em um crime. Essa pergunta, Rafa, surge mais quando a gente fala de prisão em flagrante. Aí, o policial, né, pode ser o delegado, ou policial civil, ou militar, mesmo de férias, mesmo de folga, ele é obrigado a agir? É. E o que a Rafaela falou foi muito, muito legal, porque a jurisprudência do Supremo, cada vez mais ela diz que o policial é policial 24 horas por dia. De maneira que, mesmo ele de folga, mesmo ele de férias, ele é obrigado a atuar para evitar o crime. Salvo, viu, Rafa, se ele não puder atuar. Tipo assim, ele tá de folga, tá sem arma, tá no restaurante. Aí nesse restaurante entram 3 pessoas com revólver. O cara não é obrigado a ser o super-homem e tentar evitar aquele assalto não, tá, Rafa? Mas vamos supor que ele tá de folga, tá com a arma dele e entra um assaltante no restaurante com uma faca. E aí ele tá com a arma. Aí ele, nesse caso, ele é obrigado a atuar. Tudo bem, Rafa? Então, ou seja, o policial, ele é policial 24 horas por dia. Então, ele, em tese, mesmo que de folga, mesmo que de férias, em tese, ele é obrigado a atuar para evitar o crime acontecer e prender o cara em flagrante. Mas depende muito da circunstância, porque se ele não conseguir atuar, seja porque ele está desarmado e as pessoas estão armadas, seja porque ele está em menor número tal, aí ele não é obrigado a ser o super-homem não, tá? Ele não é obrigado a pôr a vida dele 100% em risco para evitar o assalto não. Aí, Vitória, a vítima pode fazer a denúncia no MP? Pode.
Viu, Vitória? A vítima, ela pode fazer a denúncia para o juiz, para o MP, pode fazer a denúncia na própria delegacia. Então, você pode, por exemplo, esse meu colega oficial de justiça, ele perguntou, ele me perguntando, né? Aí ele me falou, Sidney, eu já tenho documentação, já tenho tudo que está acontecendo. Eu digo, cara, pois vai logo para o MP, vai logo para a promotoria criminal. Aí passei o endereço para ele. Vai para a promotoria criminal, porque lá, se tu já tem documentação, pode ser que o MP, já com aquela documentação que ele tenha, já nem peça a instauração do inquérito. Aí ele ganha tempo. Já pode ser que o MP, com aquela documentação que ele tenha, já ajuize a denúncia de uma vez. Porque o inquérito, como a gente viu, é dispensável. Deu para entender, Vitória? Então, você, mesmo que não tenha documento, você pode fazer a denúncia de um crime para o juiz, para o MP ou para o delegado. Não tem problema, mesmo que você não tenha documento. No caso dele, ele já tinha documento. Muito. Parece que ele tinha até a confissão da pessoa. A pessoa dizendo, eu cometi mesmo estelionato, eu cometi mesmo estelionato e me processe. Tinha até a pessoa falando assim. E aí eu disse, cara, se você tem essa documentação todinha, vai lá na promotoria criminal, mostra essa documentação, porque pode ser que o MP, com essa tua documentação, já ajuize a denúncia, já que o inquérito é dispensável. Deu para entender, ô Vitória? Vitória Ticiani? E tu tá com a mão levantada, né? Sim, professor, então, só mais uma pergunta bem rapidinho. Com relação, é uma curiosidade, como você faz para alegar legítima defesa? Porque eu ouvi um dia um policial comentando que você tinha que como vou usar entre aspas, fugir por 24 horas e depois se apresentar. Não. Esse assunto, Vitória, fica à vontade para perguntar, tá? Turma, quando eu falo assim, esse assunto a gente vai ver em outra unidade, é só para vocês ficarem tranquilos que a gente vai aprofundar muito esse assunto, não é porque eu estou dizendo que a pergunta é impertinente, não. Pelo contrário, eu acho as perguntas de vocês sempre muito pertinentes. E eu gosto muito quando vocês fazem perguntas. Aí, ô Vitória, esse assunto a gente vai voltar a falar quando a gente falar de flagrante delito. Existe uma lenda urbana, tá, Vitória? E é uma lenda urbana de que o estado de flagrância acaba em 24 horas. Então, isso acontece muito em interior. Eu estou no interior, por exemplo, se eu perguntar aqui para alguém, provavelmente alguém vai me falar isso aí. O que vão me falar? E é errado, tá? Que se eu sou suspeito de um crime, eu tenho que me esconder por 24 horas e depois me apresentar. Que aí ninguém pode mais me prender em flagrante. Isso tá errado. O flagrante, Vitória e todo mundo, dura enquanto durar a perseguição, enquanto durar as investigações. Então, enquanto a polícia estiver atrás de mim, enquanto a polícia está investigando, eu estou em flagrante delito. O que livra o flagrante é a apresentação espontânea. Então, as pessoas, quando um marido mata a mulher, aí ele foge durante 24 horas, aí ele aparece e não é preso em flagrante, não é porque passaram as 24 horas, mas ele não é preso em flagrante porque ele se apresentou espontaneamente. Deu para entender? É lenda urbana, ô Vitória, essa história de que o flagrante só dura 24 horas. Mas não se preocupe que a gente volta a falar sobre isso. Deu para entender? Show, tu disse que entendeu, né? Oi, ó Cleilson, pode falar, meu amigo. Porque tá um pouquinho lento aqui o meu Google Meet. A minha internet tá ruim para vocês, pessoal? Tá não, professor, tá normal. Pronto, obrigado. Valeu. Show. Oi, Cleilson. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Professor, pergunta simples, mas eu fico pensando nas coisas aqui. Eu digo, o prazo para representação condicionada, de crimes com representação condicionada, certo? Esse prazo, ele é estipulado por crime dentro do código, ele tem um prazo válido direto, ok? Ok, ele tem um prazo, Cleilson, de 6 meses. O prazo de representação, como regra, são 6 meses. Pode a lei estabelecer outro prazo, mas hoje não tem nenhuma lei que estabeleça outro prazo para determinado crime. Tipo assim, o prazo para você representar, seja o crime de ameaça, de lesão corporal leve, de lesão corporal culposa, seja o crime de estelionato, o prazo para esses 4 crimes é de 6 meses, a contar de quando você sabe quem é o autor do crime. Então, eu fui vítima de estelionato, não sei quem foi, não está contando o prazo de 6 meses. Vai começar a contar do dia que eu souber. Aí esse primeiro dia já conta. Então, se eu fiquei sabendo que hoje a minha sobrinha foi cometer o estelionato contra mim, esse prazo começa a contar hoje. Aí tu conta 6 meses e tira um dia.
Por exemplo, ai, pessoal, me desculpem, parabéns, mulheres, show! É aquele velho clichê que todo dia é dia de vocês, e não o dia de hoje. Eu até converso muito nas minhas aulas de filosofia, como eu espero um dia onde a maioria dos políticos virem mulheres, porque eu acho que a gente vai ter um Brasil muito mais organizado do que a gente tem hoje. Parabéns, meninas, me desculpem aí, o sono realmente me fez esquecer. Show! Então, assim, eu acredito que você vê pela pandemia, né? A pandemia foi um problema, acho que foi um dos poucos problemas que foram uniforme para todos os países, né? Todos os países praticamente tiveram Covid. E aí vocês veem a efetividade da política nisso. Então, os países resolveram rapidamente, outros países estão virando ameaça mundial, como é o caso do Brasil, né? Não sei se vocês têm acompanhado, não sei se vocês têm acompanhado jornais de outros países, o Brasil começa a ser a ameaça mundial pelo tanto que a gente não está combatendo a Covid, esse negacionismo científico, a Pfizer, ela disse agora que o Brasil rejeitou 70 milhões de vacinas, para vocês terem noção. E aí, o que eu estou falando nisso? Porque os países que primeiro saíram da crise, os países que melhor gerenciaram a crise da Covid foram países liderados por mulheres, inclusive a Nova Zelândia. Então, eu não acho que as mulheres seriam tão infantis para tornar a questão como a Covid de saúde pública uma questão política, como a gente está vendo aqui, né? Que é o Dória brigando por um lado, o presidente brigando por outro, os governadores do estado brigando por outro, e aí a gente vê que a gente morrendo, já passamos de 260 mil, né? E a estimativa é que vai começar a morrer mais de 3 mil por dia. Eu tenho 2 irmãos, os 2 irmãos moram fora, os 2 irmãos são da minha idade praticamente, eu sou mais novo, mas o meu irmão tem 38, eu tenho 36, meu irmão 38, minha irmã 38, meu irmão 39. A gente é tudo casinha, né? E aí meus irmãos já foram vacinados, os 2 moram fora. E assim, aqui, nossos pais, minha mãe e meu pai, que não tem nem 75 anos ainda, não chegaram nem na fila para ser vacinado. Para você ver a confusão que é esse país, né? Enfim, o fato é que eu não vejo a hora, e eu quero viver para isso acontecer, de os políticos, eu não quero que todas as políticas virem mulheres, não, mas que os políticos virem mais mulheres do que homens. Então, mulheres, parabéns para vocês. Entrem na política, entrem na gestão de pessoas, e cada vez mais as mulheres assumem postos de gestão, e isso é muito bacana. Você vê a Magazine Luiza por aí, a Magazine Luiza com esse e-comércio nela, passou de tudo. Então você vê que realmente a era dos homens já passou. Cada vez mais assumam posto de liderança, porque eu acho que é para onde as mulheres nasceram para estar. Acho que elas têm mais bom senso, mais sensibilidade, elas não têm esse negócio de ego, essas infantilidades que os homens têm. Beleza? Aí, vamos lá. Falta de organização. O Cleison, o homem tem a tendência do orgulho político, eu concordo. Passam por cima de tudo por ego, né? Parece que é assim, eu vou mostrar que eu sou alfa. Pessoal, eu olho para esses homens, eu vejo uma coisa tão primitiva, alguns homens da política, sabe? Eu vejo um instinto tão primitivo, tão de homem da caverna, vou mostrar que eu que sou fodão, eu que mando em todo mundo, eu que sou gostosão aqui. Sabe aquela coisa daquela época que você tinha que mostrar a virilidade para poder se impor como homem? Hoje, no meu ponto de vista, você mostrar a virilidade como um pouco comum é você colocar em dúvida a sua própria masculinidade. Então, eu sou gostosão, doença nenhuma me abate, doença... Para mim, isso é você mostrar o quanto você duvida de si próprio, da sua masculinidade. Isso é a minha opinião, tá, turma? Todo mundo tem direito a ter a opinião, desde que não ofenda outra pessoa, eu não estou falando de ninguém especificamente, mas eu vejo, como eu vejo hoje, né? Um instinto muito mais primitivo numa liderança de um país como o Brasil. A gente saiu das 10 melhores economias do mundo, vocês viram a Ford destruir 900 carros que estavam em produção, e a Ford indo embora. Por que a Ford foi embora? Porque ela tinha renúncia fiscal para poder ficar aqui. Aí acabou a renúncia fiscal dela e ela estava negociando para poder continuar a renúncia fiscal. E aí o nosso presidente da República disse, não, você vai pagar imposto como todo mundo. Aí ela, tá bom, eu tô aí no teu país, eu dou emprego para todo mundo, e eu vou sair, porque eu vou para o país que eu quiser, porque a galera vai me dar renúncia fiscal. Pronto, aí agora nós estamos sem 50 mil empregos e sem o dinheiro, o tributo que tanto o Bolsonaro quis cobrar. Então, para você ver a falta de sutileza nas coisas, né? Enfim, galera, parabéns, meninas, parabéns. Assumam aí os postos que vocês têm que assumir, essas questões que eu tenho certeza que vocês vão levar com muito mais leveza, muito mais organização, muito menos infantilidade,
e vocês vão salvar muito mais vidas por conta disso, porque é muito sério, turma. É muito sério a quantidade de gente que tá morrendo, quantidade... E antigamente, eu via pessoas de longe com Covid, pessoas de longe morrendo. Não tenho certeza que isso está acontecendo com vocês também. Agora não, morrendo é pessoas da minha família, com Covid é pessoas da minha família, meus amigos, todo mundo, surreal. Enfim, galera, parabéns, meninas. Beleza, beleza, beleza? Bora pra frente? Ai, chegou a ficar angustiado agora, mas vai dar bom. O Tolly não se acostuma com o pobre do menino que trabalha aqui. É só, vocês viram, o cachorro fica seguindo. Pronto, o que eu vejo é isso aqui, ó. É um cachorro que quer mostrar para todo mundo que ele é o alfa. Não é um cachorro, pessoal. Ele não é um ser humano, que é o alfa, que é ele que manda em tudo, que não sei o quê, e não manda em porra nenhuma. É a mesma coisa que eu vejo nesses políticos. Tá bom, vou voltar. Vou voltar para a aula. Vamos lá, galera. Aí, turma, então, a gente está falando de identificação criminal, né? A regra é que ninguém vai ser identificado criminal. Por isso, o que é a identificação criminal? É aquela, principalmente, de digitais. Existe uma lei especial que vocês não vão ver na faculdade, turma, mas essa lei de identificação criminal, dá para você dar uma olhadinha, caso você queira, não é uma lei muito grande, que ela fala que mesmo, excepcionalmente, dependendo do crime, como, por exemplo, crimes contra a segurança pública, né? Contra a segurança nacional, aliás, pode haver identificação criminal, e aí o ECA e a lei de organização criminosa traz a possibilidade de identificação criminal. Turma, no material, por favor, risquem essa lei, tá? Eu esqueci de atualizar essa parte. A lei do crime organizado não é a lei 9435, não é a lei 9634 de 95, tá, turma? Essa lei, ela foi atualizada. Ela é a lei 2850 de 2003. 13, aliás, a lei 2.850, deixa eu botar aqui para vocês, só para vocês atualizarem o material, porque eu esqueci. Então, a lei do ECA e também a lei do crime organizado, mas não a de 95, a de 2013, ela prevê a identificação criminal, certo? E aí, a lei de identificação criminosa, ela vai falar, o civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal, exceto quando? Aí ela traz situações onde pode haver identificação criminal. Mas a regra é que não vai poder haver identificação criminal. E a folha de antecedentes criminais, turma, é uma folha que vai dizer tudo o que aconteceu com você em sede policial. Tipo, se foi instaurado TCO contra você, se foi instaurado um inquérito contra você, se você foi processado criminalmente, como é que está o status do processo, se já transitou em julgado, se não. Então, isso é a folha de antecedentes, que é o que popularmente se chama de folha corrida. Caminhoneiro, por exemplo, precisa sempre quando uma empresa vai contratar alguém, ela pede essa folha de antecedentes, que você pode tirar na internet, no próprio site do TJ, ou então você pode ir lá no TJ e entrar com requerimento pedindo, né, no fórum da sua cidade, você pode requerer essa folha de antecedentes criminais. Essas folhas de antecedentes criminais, ela vai dizer de tudo, tá? Então, foi instaurado um inquérito contra você, tem processo contra você, transitou em julgado, não transitou, foi condenado, não foi. São as folhas de antecedentes. E aí é por isso, turma, que eu sempre digo para o meu aluno, principalmente aquele que quer prestar concurso, que ele ande na linha, tá? Para evitar que tenha algum tipo de procedimento criminal instaurado contra você. Muito embora, turma, você é presumido inocente para fins criminais, às vezes, para fim administrativo, você é presumido culpado, tá? Então, tipo assim, existem alguns concursos que você não vai poder assumir se você tiver processo criminal contra você, ainda que não tenha transitado em julgado. Por isso que é bom a gente sempre andar na linha e evitar que tenha algum tipo de procedimento criminal instaurado contra a gente, tá? Professor, como é que eu sei se tem alguma coisa instaurada contra mim? Só você puxar a sua folha de antecedentes criminais. Aí vai ter os TCOs, os inquéritos, os processos contra você. Tem gente que não tem nada, vai aparecer nada consta, e tem gente que tem 1 milhão de coisas nessas folhas de antecedentes criminais. Beleza? Esqueci. O Ian. Professor, durante o inquérito, a polícia pode fazer julgamento de valor sobre a licitude do fato? É assim, Ian, eu vou te falar do como deveria ser e como é, tá? Como deveria ser? Não. O inquérito, Ian, é uma peça informativa. Teria, Ian, que o delegado ser o máximo imparcial possível, perfeito? Na prática, lembrem do delegado dando algum tipo de depoimento. Geralmente, lá na DHPP, né, que é a Divisão de Homicídios, o diretor Leonardo Barreto, ele é incrível, o cara é muito bom.
Mas às vezes o delegado ele vai dar a entrevista para a TV, ele diz assim, nós temos provas, já está errado, porque no inquérito não tem prova. Como regra, no inquérito tem o quê? 3 aulas atrás, que a gente falou. Tem elementos de informação, beleza? Então nós temos provas contundentes de que o meliante, de que o acusado, o réu, cometeu o crime. Tá tudo errado. Primeiro, ele não tem prova, ele tem elemento de informação. Segundo, ele não tem réu. Réu é só quando você recebe a citação num processo criminal. No inquérito tem um indiciado, se houver, que a gente viu que o indiciado é um ato privativo do delegado e que não precisa, todo inquérito tem indiciado. Então, nós temos provas contundentes de que o réu cometeu o crime. Não tem prova, tem elemento de informação, não é réu, ele é indiciado no máximo, ele é suspeito, ele é investigado, mas ele não é réu, e ele não pode falar aquilo. Ele não pode falar aquilo, ele não pode dar o juízo de valor dele, certo? O único caso, Ian, que o delegado está autorizado a dar o juízo de valor pela lei é caso de tráfico de drogas. No tráfico de drogas, quando ele instaura o inquérito, aí no final do inquérito, lembra que eu falei que o inquérito termina com um relatório? Aí lá no inquérito policial, no relatório, que o delegado vai só relatar tudo que ele praticou, ele tem que dar o juízo de valor dele, dar a opinião dele e tal, Ian, para poder dizer por que enquadrou o cara como traficante e não como usuário. Porque se o cara tivesse sido enquadrado como usuário, não teria inquérito. Aí ele foi enquadrado como traficante. Então, Ian, tu me diz se tu entendeu, tá? Então, professor, durante o inquérito, a polícia... Pode falar, Ian. Eu entendi, professor. Obrigado. Show. Então, durante o inquérito, a polícia pode fazer julgamento de valor sobre o estudo do fato? Teoria, não. Prática, você vê que muitas vezes isso acontece. Oi, Rafaela, pode falar. Professor, essa atualização que o senhor pediu para fazer da Lei 12.850, o artigo continua o 5º, igual como está o material? Não. Deixa eu te botar aqui. E depois eu coloco para vocês. Civilmente identificado. Pior, Rafael, é que nem vai ter. Eu tava lembrando disso, que foi retirada essa parte mesmo. É porque faz tempo que eu não vejo essa lei. Risquem essa parte toda de organização criminosa, porque nem vai ter. Ó, nem vai ter. Identificação, deixa eu ver aqui, ó. Nem vai ter mais. Mas não, nem vai ter mais, viu, Rafaela? Pode riscar tudo. Risca tudo. Sim, aí o Thiago. Professor, o BO possui alguma relevância para a persecução? Tem, o Thiago. Qual é essa relevância? O BO é uma notícia crimes. Então, o BO, ou ele é uma delatio crimes, quando é qualquer do povo, ou é uma notícia crimes, quando é a própria vítima, né? Então, e uma delatio crimes não deixa de ser uma notícia crimes. Mas o BO, ele tem a relevância de você comunicar à autoridade policial a ocorrência de um crime e pedir para ela investigar. Então, o BO tem alguma relevância? Tem. Agora, se tu me pergunta assim, professor, o BO, ele prova alguma coisa? O BO, ele não é uma prova. O BO é um elemento de informação. O BO, ele ajuda a provar, tá? Mas não é uma das provas mais relevantes, assim, não. Não é um dos elementos de informação mais relevantes, não. Até porque qualquer pessoa chega na delegacia e faz BO sobre o que ela quer. Não tem uma coisa específica, sabe, Thiago? Não tem, assim, óbvio que se eu estiver cometendo crime, se eu estiver te denunciando sem que você tenha, de fato, cometendo crime, eu posso incorrer em denunciação caluniosa, em comunicação falsa de crime, que são crimes que estão no 339 e 340 do Código Penal, que você viu em Penal 3. Então, óbvio que se eu mentir no BO, eu posso cometer ou denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime. Mas o BO, ele tem relevância? Tem. Não é essa relevância toda, mas tem. É como se você estivesse comunicando um crime à autoridade policial. Mas na prática, vocês vão ver que algumas pessoas chamam o BO de boletim de otário. Porque de todo BO, em tese, após a VPO, VPI, né, após aquela verificação preliminar de ocorrência, de todo BO, em tese, o delegado deveria instaurar um inquérito. Mas na prática, o delegado ele não tem estrutura para, de todo BO, instaurar inquérito, não. Tranquilo, ô Thiago? Deu para entender? Te respondi? Show. Bacana, turma. Aí, turma, eu vou só continuar aqui o indiciamento. O indiciado, né? O indiciamento é um ato privativo do delegado, não esqueça.
O juiz pode requerer a instauração do inquérito? Pode. O delegado pode requerer a instauração... Desculpa, o MP e o juiz podem requerer a instauração do inquérito? Podem. O delegado é obrigado a instaurar inquérito que o MP ou o juiz requereram? É. Se o delegado não instaurar o inquérito que o juiz ou o MP requereram, o delegado está cometendo que crime? Prevaricação. Já vimos sobre isso. Mas, muito embora o delegado seja obrigado a instaurar o inquérito que o juiz ou o MP pediram, requereram, o delegado ele não é obrigado a indiciar quem o MP e o juiz requereram. O ato de indiciamento para o Supremo é privativo do delegado. Professor, e o que seria o indiciamento? É um ato policial realizado através de um interrogatório, através do qual o suspeito é considerado o provável autor da infração investigada. Então, toda peça que inaugura o inquérito, toda peça que instaura o inquérito, né, que é o auto de prisão em flagrante, ou é a portaria, vai ter lá indiciado. Às vezes pode ter nome lá, que o cara significa que o cara é o principal suspeito, às vezes não. Eu falei para vocês, o inquérito do Neymar, né, da Nájila. As delegadas instauraram o inquérito, mas o Neymar, ele não foi colocado lá como indiciado. Então, estavam investigando se a Nájila foi estuprada e quem provavelmente estuprou. Se tivessem elementos de informações que realmente mostrassem que tem grande probabilidade do crime ter acontecido e que foi o Neymar, aí o Neymar constaria lá como indiciado, mas o Neymar não constou. Por quê? Porque, na opinião do delegado, a Nájila, ela cometeu foi denunciação caluniosa, na opinião das delegadas, né? Porque a Nájila, ela imputou ao Neymar um crime, diz que tinha um bocado de prova e não apresentou prova nenhuma. Tinha um tablet, tinha filmagem, ela só apresentou aquela filmagem que vocês viram. Então o Neymar ele nunca foi indiciado. Então tinha um inquérito para apurar se a Nájila foi estuprada e quem foi, e nunca foi colocado o Neymar como principal suspeito. A Nájila que ficava dizendo que foi o Neymar, mas isso não foi a delegacia que falava, tá? Então é um ato policial realizado pelo interrogatório, através do qual o suspeito é considerado o provável autor da infração investigada. Aí se coloca, geralmente se tem auto de prisão em flagrante, aí tem indiciado. Então, o cara que foi preso em flagrante, ele é colocado como indiciado. Ó, não basta uma mera suspeita por parte da autoridade policial, são necessários indícios firmes e coerentes da autoria, o que não tinha em relação ao Neymar. O momento de indiciamento vai ser por auto de prisão em flagrante, quando os indícios estão bem claros, ou no curso da investigação em que o delegado ele começa a ver realmente indícios concretos de que fui eu que cometi o crime, por exemplo, que eu sou o principal autor. Consequências do indiciamento, o sujeito sai da condição de suspeito para indiciado, ele vai ser interrogado e terá sua vida pregressa levantada, né? Levantada significa pesquisado. Show? Turma, o inquérito policial ele é uma peça temporária, a gente já viu isso. A regra, está no artigo 10 do CPP, é que se o indiciado estiver preso, o inquérito vai acabar em 10 dias. Se o indiciado estiver preso, o inquérito vai acabar em 10 dias. Se o indiciado está solto, o inquérito vai acabar em até 30 dias. Professor, é possível prorrogar? É, se o indiciado está solto. Então, no caso do Neymar, foi instaurado um inquérito policial para apurar se a Nájila foi ou não estuprada lá em Paris. Passaram 30 dias, aí os delegados obrigatoriamente, no prazo, têm que terminar o relatório e mandar para o juiz. Nesse relatório, eles podem requerer a prorrogação do inquérito policial. E aí, as delegadas da mulher lá, que estavam investigando esse caso da Nájila, elas pediram a prorrogação alegando que o crime investigado tinha ocorrido em Paris e que era muito mais difícil, porque dependia da colaboração das autoridades estrangeiras, porque não foi no Brasil. E aí o juiz concedeu e prorrogou o prazo do inquérito policial por mais 30 dias. O que eu quero dizer para vocês é que o inquérito é uma peça temporária. O delegado tem prazo para acabar o inquérito. Se o indiciado está preso, obrigatoriamente o inquérito tem que acabar em 10 dias. Então, Daniel Silveira, né, que foi... Mas aí o Daniel Silveira, ele vai ser investigado, deixa eu pensar aqui, pela polícia, pronto. O Daniel Silveira foi preso em flagrante delito, né, o deputado federal. Se ele está preso, como ele está, esse inquérito vai ter que acabar no prazo de 10 dias, no prazo máximo de 10 dias. Professor, se o cara está preso, pode prorrogar o inquérito? Não pode. Só se soltarem o cara, e aí pode prorrogar. Então o inquérito, o prazo dele só pode ser prorrogado se o indiciado tá solto.
Indiciado preso, de acordo com o artigo 10, o inquérito tem que acabar em 10 dias. Então, toda a investigação, até o relatório, tem que ser encaminhado para o juiz em 10 dias. O delegado, ele não pode passar desse prazo. Se o indiciado está solto, aí o prazo do inquérito acabar de 30 dias. Mas pode, pessoal, ser prorrogado? Se está solto, pode. Aí o delegado, ele acaba o inquérito policial por meio do relatório, manda para o juiz pedindo a prorrogação. O juiz manda para o MP, vê o que é que o MP acha, né, o que é que o MP vai pedir, e o juiz decide se prorroga ou não o inquérito policial. É o prazo. Mas só pode prorrogar se o indiciado está solto. A regra, turma, é que o inquérito vai acabar em 10 dias ou em 30 dias. Mas existem várias exceções. Justiça Federal, se o cara está preso, se o inquérito, quem está fazendo é a Delegacia de Polícia Federal, e o cara está preso, como é o caso do Daniel Silveira, na verdade, que está sendo feito pela Polícia Federal. O prazo é de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, e não de 10, que é a regra, né? Então, se quem está investigando é a Delegacia de Polícia Federal, e o cara está preso, o inquérito deles pode acabar em até 15 dias, e ainda pode ser prorrogado, mesmo ele preso, por mais 15 dias. A regra é que não pode. Se for um crime contra a economia popular, que é uma lei específica, né, de 1951, aí pode o inquérito policial acabar em até 10 dias, seja ele preso, seja ele solto. Se for lei de drogas, e são os dois que eu queria que vocês memorizassem, tá? Esse prazo e o prazo da lei de drogas. Se for lei de drogas e o traficante está preso, o inquérito pode acabar em até 30 dias. Pode prorrogar? A regra é que não. Na verdade, pode prorrogar? A regra é que sim, no caso de traficante. Já o indiciado, se ele está solto, o prazo para o delegado acabar é de 90 dias. Então, para resumir, o inquérito é uma peça temporária. Ele, como regra, tem que acabar em até 30 dias se o suspeito está preso e 10 dias se o suspeito está solto. Pode haver prorrogação desse prazo? Na regra, pode, mas só se ele estiver solto. No caso de drogas, o delegado está investigando um tráfico de drogas, pode acabar em até 30 dias e pode ser prorrogado, mesmo ele preso. Agora, se o traficante está solto, aí o inquérito pode acabar em até 90 dias e pode ser prorrogado. Quando é que o juiz pode prorrogar, né? Que ele vai mandar para o MP e o MP vai concordar ou não com o delegado? Quando for um caso de difícil elucidação, por exemplo, quando a própria norma possibilitar a extensão do prazo, que é o caso da lei de drogas. E aí eu coloquei aqui alguns julgados para vocês, para quando o inquérito policial ele foi prorrogado, né, o prazo. Mesmo o inquérito policial ele foi prorrogado. Aí aqui só uma observação, antes de a gente acabar a aula, o artigo 28 do CPP, ele foi alterado pelo pacote de crime em 2019, tá bom? Mas, por enquanto, esse artigo 28 que eu coloquei aqui, que é o do pacote de crime, ele não tá valendo. Então, vale a redação antiga, tá? Por isso que aqui você vai ver a explicação toda com base na redação antiga. E aí, se você ver o artigo 28 lá no CPP, ele não é mais o artigo 28 que era antes do pacote de crime. Contudo, como o novo artigo 28 tá com eficácia suspensa pelo FUX, aí o artigo 28 que está valendo é o artigo 28 passado. Então, todas as investigações, o que eu estou explicando aqui é com base no artigo 28 passado. Beleza, pessoal? Até aí? Sim ou não? Deu para entender? Deu para estudar? Show. Quando for na quarta-feira, a gente continua o inquérito policial. Eu acho que a gente ainda não termina o inquérito, acho que a gente só vai terminar na quarta-feira que vem mesmo, se ser essa próxima. E a prova de vocês vai até inquérito, tá bom? A prova de vocês é dia 17 e 21, né? É dia 17 e 22. Dia 17 e 22. Mas a prova de vocês, a segunda chamada vai ser um trabalho, tá? Eu vou até já disponibilizar esse trabalho para vocês, se já quiserem fazer. Daqui para o final dessa semana eu disponibilizo. Tranquilo, turma? Então eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana, né? Semana bem abençoada. As mulheres, novamente, eu reitero meus parabéns. Fiquem todas com Deus, todo mundo com Deus, tá, turma? E não deixem de estudar não, porque essa matéria é mega importante, tá? A prova vai ser na hora da aula, pelo AVA, tá? Tanto na hora da aula, de 7h30 às 9 horas, fechou? Pois beleza. Vou parar, turma, a minha gravação.